aí, vocês? O Santos do Cuca estreou, tivemos um empate em 0-0 e que se você conseguiu assistir o primeiro tempo completo sem um mini soninho, você tá de parabéns. Antes de falar sobre esse jogo, eu quero, por favor, pedir pra você deixar seu like, hypar esse vídeo e, por favor, se inscrever nesse canal pra gente finalmente chegar aos 30 mil. Eu estou louca pra chegar aos 30 mil, falta muito pouquinho, então, por favor, me ajuda, tá bom? Eu tô voltando ao ritmo de vídeos praticamente todos os dias no canal. Bom, falando sobre o jogo, foram dois tempos extremamente diferentes. Em um primeiro em que o Santos e o Cruzeiro parecia que tinham voltado de uma grande feijoada da casa de sua avó. Entraram em campo, ambos sem nenhuma intensidade, ambos torcendo muito por esse empate no intervalo, até o intervalo pelo menos. Não consigo nem dizer exatamente o que aconteceu nesse jogo, não tem nem como analisar direito, porque foram dois times realmente praticamente nulos em questão de criação, intensidade, emoção. Não teve praticamente nada para comentar, além do que Veríssimo tá com a faixa de titular, ele foi um dos melhores da equipe. O lado dele estava muito mais seguro também, o Luan Pérez deu algumas brechas que levou a atenção do Brasão. O Igor Vinícius esteve bem, eficiente do lado dele na parte defensiva, apesar de duas brechas também que deram um sustinho, mas depois ele se recompôs. E o Luan Pérez também estabilizou depois dessa chamada do Brasão. Então a defesa para mim não foi um grande ponto de atenção, apesar dessas falhas no começo, depois tudo se estruturou normalmente. Meio campo me incomodou um pouco, de novo a gente viu o Gustavinho abaixo e o Oliva criando mais, tendo mais dinâmica. Na frente, Rony tentando bastante, Barreal também, mas nenhum dos dois conseguindo muito. Então quem mais pegou na bola no primeiro tempo foi o Brasão e teve uma finalização, que foi do Gabriel Menino. No segundo tempo, o Cuca promove a mudança do Tassiano, e isso melhora um pouco a parte de criação, porque ele segura um pouco mais a bola ali na linha entre meio campo e ataque, então melhora um pouco a dinâmica naquele terceiro terço do campo, mas não eficiente o suficiente. A gente ainda vê o Cruzeiro colocando um pouco de pressão, meio campo ainda foi um problema, Gustavinho amarelou, e o Cuca demorou muito pra mexer, e aí talvez ele prove o ponto dele de que ele é muito amigo do Vojvoda. Tava me dando agonia já, porque já estávamos chegando aos 20 e poucos, 30 minutos, e nada de mudanças, o Cruzeiro já tinha mudado. E mais uma vez isso me dá uma angústia absurda, porque é muito fácil observar o jogo, entender o que tá dando errado pra você fazer uma mudança ou outra pra melhorar, né? Por mais que fosse pelo empate, tá? Eu entendi no fim das contas que era pelo empate mesmo, se saísse um gol era, enfim, momento de título por parte do Santos. Porque o jogo era realmente para empate, o Santos esteve muito recuado no primeiro tempo, inclusive, linhas extremamente baixas, teve muita dificuldade para sair, tocando a bola, sofreu umas pressão quando saía errado, por isso que eu falei que depois se ajeitou. Mas no segundo tempo, depois da entrada do Tassiano, o time respira um pouco melhor, começa a ficar um pouquinho mais espaçado, consegue subir um pouco mais suas linhas, por isso que eu falei que melhora realmente a entrada do Tassiano, mas não com a eficiência esperada. O Santos tem bastante dificuldade ainda assim para chegar no ataque, do meio campo para frente. O Santos o tempo inteiro esteve muito mais recuado do que avançado, tipo, minimamente avançado, que eu quero dizer. Então o Cruzeiro dominou a partida na maior parte do tempo no sentido de tentativas, porque o Brasão também acho que fez 2 ou 3 defesas, 2 mais difíceis, que realmente eram situações de gol. Fica esse mérito mínimo pro Cruzeiro, que também demorou bastante para entrar nesse jogo, tá? Tanto que saiu vaiado, teve gritos contra o Cruzeiro no final da partida, não vive um bom momento. Mas o Santos realmente lutou por este empate. Então, pensando nesse empate, foi suficiente. O problema vem quando o Cuca promove a substituição que eu tanto peço. Que aí vem o que a gente espera também, tá? Porque ele deixou isso bem claro na coletiva dele, que ele daria oportunidades. Então entrou o Rincon e ele foi amarelado com 2 lances. Foram 2 lances consecutivos em que ele entrou mais forte e ele foi amarelado. Então, não tenho nem muito como avaliar essa entrada do Rincon. Espero que o Cuca entenda que realmente tem poucas condições e que ele não vale a pena ser uma primeira opção, tendo bom tempo, tendo Arão. Então, ele não pode ser uma primeira opção na lista de prioridades do Cuca para entrar e mudar a partida. Espero que isso já tenha sido eficiente, o suficiente para ele entender isso. E também entrou o João Schmidt. Então, assim, o Santista quis desfalecer no sofá assistindo esse segundo tempo em questão dessa promoção, das substituições do Cuca. Desde a entrada do Schmidt e do Rincon, sai o Gustavinho, se eu não me engano, sai o Barreal também. Talvez esteja falando besteira, peço desculpas, eu não anotei, não tô com ela em mão e eu gravo com o celular. Mas enfim, as mudanças não ajudaram tanto o Santos a criar tantas situações perigosas. Logo nos minutos finais, assim, faltando 5, o Santos volta com uma energia diferente. E aí vem um quase gol do Barreal que foi impedido, mas na minha visão nem impedido foi, tá? Pra mim essa linha tava muito mal traçada, o ângulo tava horrível.
Pra mim, tá? Para mim, era gol. Mas enfim, não vou lutar contra isso, não vou encher o saco de ninguém, porque não vai adiantar nada, por mais que gostei muito da postura dos jogadores, cobrando bastante firmemente o juiz para situações de lances de gol. Teve uma situação, por exemplo, do Rony sendo o último cara do ataque, mas ele estava caindo para o lado, ele não estava tendo basicamente indo pro gol, sabe? Situação de cara a cara com o goleiro. Ele ia cair pro lado e acontecer outra situação, outro lance, para aí sim uma finalização acontecer. Por isso que ele não teve uma expulsão, tá? Enfim, mas cobraram bastante essa expulsão que não ia acontecer. Gostei da postura em relação a essas cobranças em cima do juiz. Então acabou o jogo, todos os jogadores foram pra cima do juiz também depois desse lance em que teve o impedimento do gol do Barreal, que pra mim estava liberado, tá? Era gol. Enfim, empate. Mas podia ter sido uma vitória importante pro Santos e a arbitragem traçou uma linha bem duvidosa, tá? Bem duvidosa. Isso certamente vai ser debate em rede social. Mas em questão de avaliação geral, ok. Era pra empatar? Empatou. Mas pra mim podia ter sido um pouco mais dinâmico. O Cruzeiro tava dando espaço pra isso, então me senti que faltou o tato, a situação de observação mais autocrítica do Cuca pra fazer essas substituições, porque dava pra esquentar um pouco mais o jogo dependendo da peça que colocar. Principalmente como um tempo pro meio campo, ou se ele fosse pra segurar, Arão tava disponível também, então ele mudou de uma forma que me trouxe dúvidas. Mas eu não vou colocar a culpa em Cuca, porque ele teve 2 treinos. Então, primeiro jogo dele, uma escalação bem ok, Moisés foi mal, acabei de lembrar disso. Uma escalação bem ok, com mudanças pontuais, né, de observação da parte dele dos jogos que ele jogou, que ele assistiu e em situações que ele viu ali no CT, mas certamente essa não tá nem perto de ser a escalação ideal dele, então vamos dar tempo pra entender, tá bom? É isso, queridos. Nossa, eu tô com sono. Obrigado, Santos. Vou dormir cedo, pelo menos graças ao Santos, que eu estou com sono graças a esse jogo. Peço desculpas pelo ano, inclusive, mas uma análise bem rápida pra você que não assistiu o jogo porque não quis, porque dormiu, ou porque você tem sorte e não precisa acompanhar o Santos tanto quanto eu. Beijo pra vocês. Se cuidem. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Daqui a pouco vem data FIFA. Estamos lascados pra fazer conteúdo, então se você tiver ideias de vídeo, deixa aqui embaixo, tá? Inclusive, eu estou para gravar o funcionário do mês anterior, tá? Não esqueci disso. Fechou? Vai sair esse vídeo. Obrigada a todo mundo que acompanha até aqui. Hype o vídeo, se inscreve e deixa o like, tá? Pra fortalecer o YouTube aqui e continuar entregando os meus vídeos, que o YouTube tá contra mim no momento. Não tá entregando muito bem. Então faz a boa aí, tá bom? Só aqui na parte dos comentários, deslizar pro lado se você estiver no celular e hypar o vídeo, tá bom? Isso me ajuda muito, 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 muito mesmo. Obrigada. Beijo. Até a próxima.